queridos web espectadores, como vão? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar conversando com Disney Cricione, que é gerente de marketing da Tirolês, e com Denise Lovisaro, do Templo Luminar. Então, hoje nós vamos ter um programa de tempos, sensações e paladar, né? Para falar um pouco dessa especiaria que é o queijo, eu quero que vocês conheçam. Não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje em dia, né, os queijólogos, especialidades que têm iniciado muito recentemente. Nós conhecemos os enólogos, falamos do vinho, mas recentemente a gente vem entrando com um mercado de especiarias, né? Então existe hoje a degustação com café, a degustação com chocolates, e nós vamos hoje conhecer um pouco mais desse fascinante mundo do queijo com Disney Cricione. Obrigada. Muito prazer estar aqui. Disney, esse livro que eu estou mostrando para vocês, o Disney acabou de lançar, né? Na verdade eu lancei o livro em dezembro do ano passado. Mas o tempo passa tão depressa, na verdade. Mas ele está com a primeira edição ainda. Sim, primeira edição. Novinho. E como é que foi para você, Disney, escrever esse livro e por que queijos? Bom, vamos à primeira pergunta, que é por que eu escrevi o livro. Eu tenho feito pelo Brasil afora degustações comentadas de queijo. E nessas degustações comentadas, quando elas são feitas para consumidores, eu percebo que os consumidores, eles têm avidez por informações sobre queijo e sabem pouco sobre o produto. E nessas degustações, as perguntas que me faziam, eu anotava e depois, no recôndito da minha casa, à noite, perdendo algumas horinhas de sono, eu respondia a essas perguntas e fui colecionando uma série de fatos e de questões que me possibilitaram escrever então o livro. Você trabalha na área alimentícia há quanto tempo? Desde 88. Há bastante tempo. Bastante. Especificamente com queijos? Não, já teve... Sempre com queijos. Eu comecei como diretor da Poleng, atravessei depois uma série de laticínios como consultor, e vim parar nos costados dos laticínios tirolês desde 2001 e estou lá como gerente de marketing. E hoje em dia a gente poderia dizer que o paladar, né, do brasileiro está mais apurado, ele conhece mais, porque assim, normalmente a gente poderia falar do queijo lá daquele tempo, né, da fazenda, tinha o queijinho de Minas que a gente conhecia, mas hoje a variedade, né, de criação é muito grande. É verdade, o Brasil tem evoluído bastante no tocante à culinária e à gastronomia. Há uma febre hoje de conhecimento sobre gastronomia. E as pessoas fazem experimentos com alimentos e estudam e leem bastante, inclusive há tendências, e uma delas hoje é o consumidor preferir, por exemplo, alimentos mais frescos, alimentos onde o queijo branco, que supostamente é um queijo mais magro, ele tem mais importância na dieta. Então há um movimento muito forte de gastronomia. E você vê quantos títulos de gastronomia existem no mercado, não é verdade? Eu, por exemplo, recebo propostas de mídia, né, de inserção de comerciais e de anúncios em muitos programas culinários. É impressionante o número. Tem aumentado, isso é uma realidade. Realmente. Você falou algo que me chamou a atenção. Você disse o queijo branco supostamente. Por que esse supostamente? O queijo branco não é, de fato, o queijo mais magro, mais... Não, de fato ele não é. Porque a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as generalizações. Existem queijos brancos que são mais magros e existem queijos brancos que são até mais gordos do que os
mais gordos amarelos. Olha. Entendeu? Então, por exemplo, se você pega o Minas Frescal e compara com o prato, claro, o Minas Frescal tem menos gordura, tem 16%, enquanto que o prato tem 30%. Ou seja, ele teria o dobro de gordura do queijo Minas Frescal. Todavia, como o Minas Frescal é um queijo de muito alta umidade, se você tira a umidade dele e ele vai perdendo essa umidade, que é o soro que está dentro dele, vai perdendo no decurso do prazo de validade dele. Então, se você tira essa umidade, ele fica com tanto teor de gordura quanto o prato. Mas ele, evidentemente, sob o extrato total, tem menos gordura. Agora, existem queijos que são realmente mais magros, que é o caso do cottage, que tem só 4%, e a própria ricota, que tem invariavelmente 13%, certo? De gordura sobre o extrato total. Agora, veja o caso do mascarpone. O mascarpone é um queijo feito de creme de leite. É gordíssimo. Então, é um queijo branco, mas gordo. Outro queijo branco que é gordo é o cream cheese. Tá certo? O cream cheese, ele é processado para ele adquirir aquela textura pastosa e a espalhabilidade, os franceses chamam de tartinabilité e tal. Ele é tão tartinável quanto mais ele tiver creme de leite. Então, o cream cheese, como o próprio nome diz, né, queijo cremoso, ele tem uma adição de creme de leite bastante forte. O próprio gorgonzola, um queijo branco, com floração interna de fungo, não é verdade? Mas ele é feito com leite mais gordo do que o leite normal, do que o leite feito com que se faz queijo prato. Agora, existe um queijo amarelo que você desnata um pouquinho o leite para fazer o queijo, é o parmesão. Então todo mundo acha, bom, o parmesão é mais gordo. Não, o parmesão, apesar de ser feito com mais leite, ele usa 13 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Mas o leite é menos gordo, é um leite padronizado. Olha. Então tem essas coisas, né? É um mundo fascinante. Eu acho que o queijo é um dos alimentos que a gente pode dizer que nasce praticamente junto com o homem, né? Opa! Você, gozado, que você falou essa frase e eu lembrei realmente daquilo que eu falo para os consumidores, porque é sempre aquela indagação, né? Como é que surgiu o queijo, né? Da mesma forma como surgiu a penicilina, tá certo? Por acaso, realmente foi assim, porque conta a história que lá, há 11 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, havia lá um povo que vivia ao pé das montanhas e eles tinham lá um tipo de animal, que era um tipo de ovelha. E como não havia embalagem naquela época, usava-se utilizar estômago de animais mortos, né? Então, o animal morria, eles tiravam o estômago e o estômago servia de alforge, né? Aquele tipo de embalagem. Então, eles colocavam um líquido, amarravam e levavam nas caçadas, né? Para se alimentar, levavam leite. E o leite, infelizmente, coalhava sempre que tinha. Ou felizmente, né? Felizmente para nós, né? Mas o leite coagulava quando tinha renina dentro do estômago. A renina é uma enzima que os filhotes utilizam, e eles têm isso, para digerir leite mesmo, né? Então a renina, o primeiro movimento da digestão é a coagulação do leite. Então é aí que começa a digestão. E então o leite coagulava e a fome era tanta, né, que o pessoal provavelmente se alimentava assim mesmo. E assim também aconteceu com o próprio brie, o camembert, né? O próprio roquefort, que conta a história que é um queijo que um pastor de ovelhas deixou descansando na caverna, onde provavelmente ele passou um tempo reposando, e depois quando ele voltou, dias depois, que lembrou que tinha o queijo lá, foi pegar, ele estava mofado. E
A fome realmente é um grande impulsor do desenvolvimento alimentício, né? Então, realmente, ele comeu aquilo mofado mesmo. E que sabor, não é verdade? Surgiu assim o Roquefort. É muito interessante, né? A história da humanidade, agora generalizando, sim, ela nos conta muito que todos os processos de grandes descobertas, e foi algo que a gente perdeu ao longo do caminho, acontecem assim, né? Pelas necessidades, pelo acaso, na verdade, pelas experiências. Sem dúvida. Porque, na verdade, nas experiências científicas, o cientista tem elucubrações, ele tem insights criativos e ele persegue uma determinada situação, uma determinada solução, mas meio no escuro mesmo. Né? E sobre assim hipóteses do que já existe, né? Isso, e hipotéticas mesmo, né? Sem dúvida. E as experiências que criam coisas assim fantásticas, elas acabam sendo do dia a dia humano mesmo. Né? Você chegou a ler sobre a história do post-it? Justamente, como é que foi descoberto o post-it? O cidadão na 3M havia descoberto, ele estava desenvolvendo um tipo de adesivo e o adesivo não foi aprovado, não funcionou. E ele, um belo dia, estava descansando no seu sítio e grudou um carrapicho na roupa dele. E ele pegou e tirou o carrapicho e ficou analisando, puxa, o que é que este pequeno mato tem, esse vegetal tem, que ele gruda na minha calça e é tão difícil de tirar. E ele levou o carrapicho para o laboratório e, com a ação do microscópio, ficou analisando o que é que acontecia, qual era a formação que tinha aquele vegetal, que fazia com que ele grudasse de forma tão intensa. E foi aí que ele descobriu o velcro. Aliás, não era o post-it, era o velcro. O post-it é outra história. O post-it foi uma coisa que foi feita para um negócio, mas acabou dando e você vai contar para a gente depois do intervalo. Quero saber sobre o post-it. E quero saber também, vocês vão estar ouvindo conosco, porque o Disney tem uma frase que eu gosto muito, acho muito interessante, que vocês vão conversar com o Disney e entender um pouco. Que queijo é como perfume. Até já. Voltando, então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos escutar agora duas historinhas. A primeira que eu quero saber, que a gente estava escutando e estava falando um pouco do velcro, o Disney vai voltar e conversar um pouquinho, contando essa história do post-it. Como é que é? Não, o post-it é o produto da 3M que a gente utiliza para fazer recadinhos, né? Uhum. É um produto que não tinha dado certo, mas um cara visionário percebeu que realmente aquilo servia para deixar recadinho. E ele começou a deixar recadinhos utilizando aquele material lá na 3M. Aí um dos gerentes lá falou, puxa, mas que coisa sensacional, isso aí é um produto. E acabou lançando o post-it porque o adesivo que eles tinham feito, que era muito fraco, ele serviu perfeitamente para o papelzinho. Porque ele cola, você descola e ele gruda de novo. Quer dizer, ele era fraco para a qualidade que foi inventado, justamente, mas fantástico para um novo produto. Fantástico para um novo produto. Então, isso são descobertas ao acaso, né? E que a história da humanidade é muito assim, né? A outra coisa que nós estávamos conversando que eu vi é que assim, o teu livro coloca ou tem essa abordagem, eu falei como sua, e eu gostaria que você contasse um pouco, explicasse para os nossos web espectadores. Assim, nós estamos muito percebendo que a história já está do acaso, mas elas acontecem pelos nossos sentidos, né? Então essa frase me chamou a atenção de que o queijo, né, é como um perfume, porque de fato cada vez mais, né, como você estava citando, nós temos as especialidades das especialidades em gastronomia, né? E não é um fato que todos gostem de todos os queijos, né? Como é que é essa associação? O assunto
sensibilidade ou atividade sensorial é um assunto bastante complexo. Eu tenho traduzido, pelo menos já estou no segundo livro italiano a respeito de degustação, análise sensorial. E o assunto realmente tem meandros muito interessantes. Nós podemos dizer realmente que as pessoas têm diferentes percepções. Mas essas diferenças de percepção, elas não acontecem apenas no tocante às condições biológicas, ou biofísicas, ou até psicológicas. A verdade é que as experiências das pessoas é que fazem com que as pessoas tenham mais ou menos acuidade sensorial, habilidade sensorial. Porque, na verdade, nós não degustamos com a língua, com a boca, com o nariz, com os olhos, nem com os ouvidos, nem com o tato. Nós degustamos com o cérebro. E essa é a grande questão. Porque são as experiências de vida que as pessoas têm que as fazem entender o universo. Lá na antiguidade, falava-se que eram esses 5 sentidos, e isso quem dizia era Aristóteles, que os 5 sentidos é que fazia com que os homens entendessem o mundo, conhecessem a vida. Isso também é verdadeiro, mas são meros instrumentos de medição. Ou seja, você percebe o que é mais claro, o que é mais escuro com a visão. Você percebe brilhos, sombras, você percebe contrastes, você percebe também o ácido, o amargo, o doce, o salgado, você percebe barulhos. Mas dos primórdios, voltando aos primórdios, né, essa eu achei interessante, Disney, porque a ligação entre olfato, né, e degustação, ela é de fato, na história, de sobrevivência. Né? Muitos dos alimentos, eles eram sentidos, né? Antes de serem ingeridos. Sem dúvida, essa é a finalidade da... Claro, veja, nós também não podemos ignorar aquilo que Aristóteles dizia. Nós conhecemos as coisas que nos rodeiam através dos sentidos. Mas isso que você acaba de dizer é absolutamente verdadeiro. Sem os sentidos, como é que nós poderíamos, por exemplo, sem o tato, como é que a gente poderia caminhar? Seria impossível de caminhar, nós não saberíamos caminhar. Não aprenderíamos, inclusive, para caminhar. Por quê? Porque nos faltaria o sentido do tato. Se nós não tivéssemos a visão, o que seriam das cores, dos objetos, das distâncias, nós perderíamos a noção. Ou seja, o homem sem os seus sentidos não conseguiria sobreviver. Mas mais que isso, os sentidos servem como medição, dizia eu. Mas é o cérebro que processa isso tudo. É o cérebro que dá sentido para aquilo que a gente mede através dos órgãos sensoriais. E a memória que se tem, né? Porque quando você fala em mente, nós estamos falando da criação de memórias e de memórias que interagem, né, na dinâmica da vida, né? Você é muito inteligente. Obrigada. Puxa vida, o que você está falando diz respeito, essa memória que você fala, são as experiências. E a gente lembra das experiências. E essas experiências são gravadas indelevelmente no cérebro, especialmente quando são emoções. Então muita gente, eu tenho até uma historinha gozada a respeito de um sabonete, mas muita gente fala, puxa, mas eu gostava muito daquele macarrão que eu comia na casa da minha avó quando eu ia passar férias lá. Aí você vai e oferece para a pessoa o mesmo macarrão, o mesmo tempero, tudo igualzinho, numa situação de hoje. Ele vai falar, não, mas o macarrão da minha avó era divino, sensacional. E aí o que é que ele guardou
no cérebro. Aquela emoção que ele tinha ao passar as férias na casa da avó dele. E aquilo tem a ver com infância, juventude, história, emoção da família, e o amor. Bom, né? Amor. E além do que o próprio macarrão, mas o macarrão era um Figurante. tá certo? Dessa situação toda. E eu dizia que eu ia contar uma coisa que aconteceu com o sabonete. Eu, quando fui gerente de marketing da perfumaria Febo, quando eu entrei lá, saindo da GC Lever, os caras estavam comprando, aliás, eles já tinham comprado uma fábrica, aliás, uma marca de sabonete chamado Vale Quanto Pesa. E eu que trabalhava já com isso, lá, Vinólia, naquela época na GC Lever, eu falei, gente, esse sabonete não tem boa imagem, né? Ele era um sabonete popular e tal. Ah, não, mas olha aqui a pesquisa. E me mostraram coisas. Eu li coisas do tipo assim, eu me lembro do cheiro desse sabonete, que coisa maravilhosa. Puxa, eu me lembro na minha infância na cidade e tal, e o cara contava cenas da infância dele tomando banho com aquele sabonete que ficava perfumando o ambiente inteiro da casa e tal. E aquilo não dizia respeito ao sabonete, dizia respeito realmente àquelas emoções que ele tinha tido naquela época. E você toca, né, num assunto que eu acho que deve ser fascinante, né? Para quem assim, eu adoro queijo, e imagino que muitos tenham isso, mas talvez até essa origem, porque o brasileiro, né, quase que genericamente, tem uma ascendência italiana. Bem, uma grande tem parte aqui relação? no sudeste, no sul do país, sim. Tem sim, porque houve um grande contingente de imigrantes que aportaram aqui, né? Da mesma forma como você, do Rio para cima, você tem assim uma percentagem maior de negros, né? Mulatos, negros, tal, por causa da influência da capital federal e já na época das capitanias hereditárias do governo estabelecido em Salvador e assim por diante. Então, naquela época, eles começaram a colonizar por lá, sabe, São Paulo estava meio esquecidinho mesmo. Começaram a colonizar por lá e vieram muitos negros escravos. E aí houve uma miscigenação, tal, então eles se adaptaram naquela região. Existe então, por exemplo, se você vai à Bahia, você tem quase 80% de negros na Bahia. Porque era lá que era o grande centro de governo. E você diria, Disney, que o consumo do queijo nessas regiões é diferente? Dá para Sim, regionalizar? sim, claro, seguramente. O consumo de queijos, vamos separar Minas Gerais, porque Minas Gerais, em função de sua topografia, tornou-se uma grande produtora de leite. E o leite é a única matéria-prima do queijo, né? Então, daí até o grande desenvolvimento da indústria de queijo em Minas Gerais foi um pulinho. Então, Minas é um grande produtor de queijos, mas o grande mercado consumidor mesmo dos queijos menos artesanais, dos queijos mais industrializados, é de São Paulo para baixo. Realmente, se você pegar, por exemplo, São Paulo e o estado de São Paulo, você tem 50% do mercado. Aí você pega a parte do sul, isso deve dar mais uns 20%. Então você tem, daqui até lá embaixo, 70% do mercado está aqui, daqui para baixo. Tanto da diversidade, quanto em quantidade? Sim, quantidade estou falando. E se a gente colocar para cima, qual seria o tipo de queijo mais consumido nesses outros 30%? Veja, por exemplo, Minas Gerais tem uma produção bastante grande dos queijos artesanais, né? Então é o Minas Frescal, é o Minas Padrão, é o que eles chamam de Minas Meia Cura, ou que Minas Curado, tem o Serra da Canastra, e tem o requeijão como é que chama o requeijão que eles chamam?
é um tipo de requeijão, inclusive mais sólido, requeijão de corte que eles chamam. O próprio Nordeste tem o requeijão de corte, tem o queijo de coalho, que foi o grande produto vindo do Nordeste, que foi assumido também pela parte sudeste, sul do Brasil, né? Todo mundo hoje consome queijo de coalho. Então, esses queijos mais fáceis de fazer, mais artesanais, eles funcionam de Minas Gerais para cima. Os queijos industrializados são feitos também em Minas Gerais, mas para um consumo mais aqui ao sul do país. Para finalizar, Disney, eu não sei se o web espectador tem a mesma curiosidade que eu tenho, mas daria para a gente ter um número mais ou menos estimado de tipos de queijo que nós temos hoje? Bem, o Brasil tem tipificado no Ministério da Agricultura 70 tipos de queijo. Eu, pessoalmente, tipifiquei o cream cheese, eu tipifiquei um outro queijo chamado folle pie, em francês significa espiga louca, folle pie. Mas são queijos, para tipificar um queijo, tem que levar literatura mostrando que aquele queijo é assim no exterior, então você consegue colocá-lo aqui e tipificá-lo. Quando você o tipifica, ele não precisa ter a expressão tipo. Mas, então ele fica quase como um RT, que eles chamam RT, que é a especificação do queijo nacional. Quando o queijo é de origem europeia, aí ele tem um nome tipo. Então, por exemplo, queijo tipo Gouda, que é um queijo holandês. Queijo tipo Provolone, porque é um queijo italiano. Queijo tipo Gorgonzola, que é italiano também. Agora, os brasileiros não têm. Queijo prato, queijo Minas padrão, queijo Minas frescal e assim por diante. Esse é um assunto, né, que como vocês viram, a gente poderia ficar muito e muito tempo. Falar de queijo é de falar de muitas outras coisas, de coisas gostosas e da própria humanidade. Muito obrigada, Disney, e eu gostaria que você desse as suas considerações finais para os nossos web espectadores. Bem, eu queria dizer mais uma vez que eu tive muito prazer de estar aqui com vocês, mulheres que fazem. Eu estava muito curioso, que será que essas mulheres fazem, que a gente está tão curioso, então eu vim saber, né? E eu acho que vocês fazem uma coisa muito interessante e eu espero estar contribuindo para que tenha sempre mais e mais sucesso. Muito obrigada. Vocês nos aguardem que voltamos depois dos intervalos com a Denise Novisaro. Obrigada.